Seguinte, multiplicação com frações. A gente vai trabalhar com duas situações, tá? Igual lá na hora de trabalhar com a adição, subtração, a gente trabalhou com duas situações. Aqui a gente vai ter duas situações também. Uma primeira situação, onde a gente vai multiplicar uma fração e um número natural, né, envolvendo os dois, né, tipo 2 vezes 1/2, 5 vezes 3/4, algo desse tipo. E uma segunda situação, onde a gente multiplica fração com fração. Olá, boa tarde, Emily Jennifer. Beleza? Então, são duas situações. Fração com número natural ou, segunda situação, fração com fração. Quem chegou depois, coloca o nome aí no chat e coloca também a turma, por favor, tá? Vamos falar inicialmente, então, da multiplicação de um número natural por uma fração, ou fração por número natural, tanto faz. Do tipo 2 vezes 1/3, ou 3 vezes 1/3, algo desse tipo, tá? Como é que a gente procede para multiplicar um número natural por uma fração? Vou pegar esse exemplo aqui, 2 vezes 1/3. A gente viu na primeira aula online que a gente teve como representar uma fração. E aí eu peguei um retângulo e dividi aqui em 3 partes. Ok? Eu quero representar 1/3. Se eu quero representar 1/3, dividir em 3 partes, então eu vou colorir uma parte só. Pode ser qualquer uma das 3, tá? Vou pegar essa primeira aqui. Vou colorir essa primeira parte. Então, essa parte que eu colori representa 1/3. Ok? O que significa 2 vezes 1/3? Eu quero dobrar o que eu já tenho, certo? Multiplicar por 2 é o mesmo que dobrar. Então, eu quero dobrar o que eu tenho. Logo, se eu quero fazer 2 vezes 1/3, eu tenho que pegar isso que eu já colori e dobrar. Ou seja, eu vou colorir mais um. Ok? Então, coloro mais um. Esse aqui é outro 1/3. Não ficou feio demais esse 3 meu. Não tem problema não. Ou seja, eu tenho 1/3 mais um outro 1/3. Ou seja, na verdade, eu tenho 2/3. A gente aprendeu na aula passada a somar frações, né? Quando os numeradores, os denominadores, que são os de baixo, são iguais, basta somar os dois de cima. 1 mais 1, 2. E a gente consegue ver isso pela imagem também, não é? Se eu tenho 3 partes e peguei das 3 partes 2 partes, então eu tenho a fração 2/3. Beleza? Então, para a gente trabalhar com multiplicação de uma fração por um número natural, é bem fácil. Pega esse número natural e multiplica pelo numerador da fração, porque a parte de baixo vai ser a mesma, não precisa se preocupar com ela. Por exemplo, se eu quiser fazer 3 multiplicado por 2/8, isso vai dar 6/8. 3 vezes 2, ponto final, o de baixo eu repito. Se eu quiser fazer 5 vezes 9/4, 5 vezes 9, 45/4. Se tiver o contrário, também é a mesma coisa, tá? Por exemplo, 7/4 vezes 5. 7 vezes 5. 35, não pode esquecer de colocar o 4 lá embaixo. Beleza? Então, multiplicar uma fração por um número natural ou um número natural por uma fração, ó, suave. Ok? Tá entendido? Todo mundo aqui conseguiu entender como fazer isso? Pegar um número natural e multiplicar por uma fração? Ok. Se alguém não tiver entendido, fala aí no chat. Não deixa para falar lá no final da aula, não. A pessoa não entende nada. Porque é difícil recuperar tudo. Eu não entendi nada. Vamos fazer de novo, Emily. Vamos lá. E aí eu quero que vocês me ajudem no chat, tá? Ou então pode falar. Então, quero multiplicar uma fração por um número natural, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer ou um número natural por uma fração, o contrário. Então, o que eu disse? Para eu fazer essa continha, todas essas continhas aqui do canto esquerdo, que eu acabei de fazer, vou falar no modo não tão, como eu posso dizer, formal, tá bom? Pega os de cima e multiplica. Aí você pode pensar assim, uai, mas o número natural não, só tem o de cima mesmo. Então, pega ele e multiplica. É como se aqui fosse 3 sobre 1, 5 sobre 1, 5 sobre 1. Você nem vai preocupar com o de baixo, tá? Multiplica só o de cima. Por exemplo, 8/3 vezes 4. Me ajuda aí, gente. Quanto que vai dar 8/3 vezes 4? Pode colocar no chat, pode falar.
Ou pode falar o que eu tenho que fazer também, tanto faz. 32 terços. Ok, certinho. Por quê? A gente está pegando o 8 só de cima com de cima, tá? Pega o 8 e multiplica pelo 4. 8 vezes 4, aí é 32. Com o de baixo, eu não faço nada. Eu só repito. Vou colocar o 3 lá. Isso que é aluno de mira. Beleza, gente? Multiplico de cima pelo de cima. Mais uma para ver se vocês entenderam mesmo. Para ver se não é, vocês não estão tentando me enganar. 6 vezes, vamos pegar aqui, 9 oitavos. Isso vai dar quanto? 6 vezes 9 oitavos. Vocês estão bons na tabuada também, né? 6 vezes 9 oitavos. 54 oitavos. Aí você vai ter que fazer 6 vezes 9, tá? Só 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. E o de baixo, repete. Beleza? Então, ó, simples assim, não tem muito trabalho. Pega o de cima com o de cima, multiplica. O de baixo você só repete. Esse é o primeiro caso. Beleza? Onde eu tenho uma fração com um número natural. Bom, a gente também tem um segundo caso, que é quando a gente pega uma fração e vai multiplicar por uma outra fração. Ok? Então, 2 terços vezes 1 quarto, 4 quintos vezes 7 oitavos. Então, agora tem de cima e tem de baixo também. A gente vai ter que trabalhar um pouco diferente. Vamos ver na figura como é que funciona isso. Bom, a gente pode, sempre que for trabalhar com a multiplicação, não só de fração, tá? Essa era a minha dúvida. Boa, vamos lá, vamos fazer ela agora, vamos tirar sua dúvida. A gente trocar esse pontinho aqui pelo di, para a gente poder entender nas figuras como é que funciona, tá? Então, em vez de 2 vezes 1 quarto, eu posso pensar em 2 terços de 1 quarto, ok? E aí, para ilustrar isso, eu peguei algumas figurinhas, olha só. Eu tenho aqui uma figura, dividi ela em 4 partes e peguei uma, certo? Então, essa figura que eu colori uma parte só, essa parte está representada pelo 1 quarto, né? É 1 de quarto. De 4, perdão. E aí, agora eu tenho que fazer 2 terços de 1 quarto. Não era isso que eu queria fazer no começo? Olha, 2 terços de 1 quarto. Vou fazer agora, ó. Vou pegar 2 terços de 1 quarto. Mas quem que é 1 quarto? Ó, 1 quarto é esse pedacinho laranja aqui. Laranja, rosa, depende do computador ou do celular aí, tá? Eu, por exemplo, em um monitor estou vendo laranja, no outro estou vendo rosa. É estranho demais isso aqui. E como é que eu faço 2 terços de 1 quarto? Eu vou pegar esse 1 quarto aqui, é como se eu pegasse ele aqui assim, olha. Vou colocar ele aqui em cima, ampliar, tá? Dividir isso em 3, não quero pegar 2 terços dele, e coloro só 2. Esse pedacinho aqui representa 2 terços de 1 quarto, ok? E em relação à figura original que eu tinha antes, o que eu fiz? Eu coloquei na figura original novamente, olha. Aquela figura ali, aquele retângulo que eu tinha anteriormente. Eu reparti ele todo aqui em quadradinhos do tamanho desses que eu obtive aqui, assim, ó. Esses azuis. Ficou tudo igual. Então, o que eu tenho são 2 azuis agora no universo de quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 2 em 12. Então, quando eu faço 2 terços de 1 quarto, vira 2 em 12. Aí você para perguntar assim, ó, para pensar, na verdade. Professor, esse trem tá muito difícil. Eu não vou pensar nisso aí quando eu vou fazer uma conta. Isso aqui é mais ou menos para você entender, se eu for trabalhar com a figura, o que eu tenho que fazer. Na prática, a gente procede de um modo um pouquinho diferente. A gente não precisa ir tão longe assim, não. Veja só o que eu tenho que fazer. Se eu quiser calcular 2 terços de 1 quarto, que no caso aqui são 2 terços vezes 1 quarto, na prática, o que você faz? Em vez de multiplicar só o de cima, você multiplica o de baixo também. Então tem que ser os dois agora, tá? Lá, no primeiro caso, era com um só. Tava um pouquinho difícil, né? Agora facilitou, não facilitou? Se eu pego 2 terços e vou multiplicar por 1 quarto, isso vai virar 2 sobre 12. Por quê? Porque o 2 vezes 1 é 2, e o 3 vezes o 4, aí é 12. Então, nesse caso, tem que multiplicar todo mundo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Cuidado para não vir multiplicar cruzado, hein? Alguém já ouviu falar nesse negócio de multiplicar cruzado? Fala aí no chat aí. Eu já fiz isso hoje. Minha irmã já fez isso. Não? Ok. Mas existe isso. Isso é para outro caso, quando a gente for trabalhar a regra de 3. Tá certo? Então, vamos, nesses casos aqui de multiplicação, é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Por exemplo, vamos pegar mais outro exemplo aqui.
Aqui embaixo, ó. 4 sétimos eu vou multiplicar por 2 quintos. Quanto que vai dar isso? 4 sétimos vezes 2 quintos. Coloquei para mim no chat. Quem quiser falar no microfone também pode ficar à vontade, tá? 8,35 avos. Quando passa de 10, a gente fala avos, tá? Então, 4 vezes 2, primeiro eu multiplico aqui em cima, ó, 4 vezes o 2, que vai dar 8. Depois eu multiplico aqui embaixo, ó, 7 vezes 5, e vai dar 35. Beleza. Fácil demais, né? Parecia difícil, agora ficou fácil. Ok. Gente, quem mais quiser responder, pode ficar à vontade, viu? Tá autorizado aí, participar, qualquer um que estiver na aula aí. Fica à vontade. Mais um aqui, vamos fazer mais um, ó. 13, vou dificultar a vida de vocês, ó. 13 quintos vezes 4 oitavos. 13 quintos vezes 4 oitavos. Quanto que vai dar isso, hein? 13 quintos vezes 4 oitavos. Vamos ver se vocês estão bons de continha mesmo. Bora. Dá 17 trezeavos. 17 trezeavos. Aí, no caso, você somou, certo? 13 mais 4 e 5 mais 8. Mas, nesse caso, a gente está fazendo multiplicação, hein? Não se esqueça, a gente está multiplicando. Então, tem que fazer 13 vezes o 4 e o 5 vezes o 8. Então, você acertou no caso de fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo. Mas você errou a operação, sem problema nenhum. Vamos fazer isso aqui juntos, ó. 13 vezes 4. Quem não conseguir fazer de cabeça, faz um cantinho, faz um rascunho. Ó. 13 vezes 4. 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 1 é 4 mais 1, 5. Então, em cima ficou 52. E embaixo é 5 vezes 8. Aí na tabuada é facinho, dá 40. Beleza, gente? Deixa eu ver se vocês estão lembrando que a gente falou na semana passada. Essas frações aqui que eu obtive, olha, 2 dozeavos e 52 quarentavos. Esse pontinho quer dizer o quê? Esse pontinho significa multiplicação, tá bom? Pontinho também é multiplicação. É isso que não estava entendendo. Agora ficou claro? Agora sim, o pontinho é a multiplicação. Beleza. O X e o pontinho servem como multiplicação, tá bom? Outra coisa, os dois pontinhos, sempre que você vê dois pontinhos, dois pontinhos serve como divisão, tá? Ou esse símbolo aqui, que já é o de divisão, que você já conhece. Tá bom? Então, um pontinho só, ou X, multiplicação, dois pontinhos, ou dois pontinhos com a barrinha no meio, é divisão. Então, essas frações aqui que a gente acabou de encontrar, 2 dozeavos, 52 quarentavos e 8 35avos, são frações irredutíveis? Vocês lembram o que são frações irredutíveis? Será que lembram? São, não são, uma é, outra não é, tem duas que são, uma que não é. O que vocês acham? Vou começar com a primeira, ó. 2 dozeavos é uma fração irredutível? Sim ou não? Não. Não por quê? Porque o 2 e o 12 dão para dividir por um mesmo número. Todos os dois dividem por 2. Beleza? Então, eu consigo dividir o 2 por 2 e o 12 por 2. Isso vai dar uma fração 1 sexto. Ah, 1 sexto é irredutível. Não dá para simplificar mais. Ok? 8 35avos. Números irredutíveis, consegue dividir? Repete, Emily. Desculpa, Emily. Números irredutíveis são os que conseguem dividir? Não, uma fração. Uma fração é irredutível quando a gente não consegue mais dividir. Então, nesse caso, ela irredutível. Irredutível. Então, nesse caso, a fração não é irredutível, porque a gente consegue simplificar. Ah, tá. Aí a gente foi e simplificou. Ok, dividiu por 2, certo? Virou 1 sexto. 1 sexto, agora sim, é irredutível. A gente não consegue dividir mais. A fração 8 35avos tem um limite, que o limite ali, no caso, foi 1 sexto, tá? A gente não consegue fazer mais nada depois dele. Agora, a Ludmila falou que 8 35avos é uma fração irredutível. Beleza. 8 e 35
não dividem por um mesmo número. Ó, hoje divide por 2, divide por 4, divide por 8. 35 só divide por 1, por 5, por 7 e por 35. Então, não simplifica. Logo, 8/35 é uma fração irredutível. Já é o limite, Kerlon. Ok? Agora, 52/40 é uma fração irredutível? O que vocês acham? Não, não é redutível. Beleza. E dá para simplificar por quanto? Quem sabe? Por qual número que eu consigo dividir 52 por ele e 40 por ele? Tem que ser o mesmo número, tá? Não pode ser diferente. O que vocês acham? Dois. Beleza. Ó, muita gente respondeu agora, hein? Gostei de ver. Parabéns. Todos os dois números a gente consegue dividir por 2. Vamos fazer isso, ó. 52 dividido por 2, 40 dividido por 2. Isso aqui vai dar 27, certo ou errado? Vamos ver se vocês estão fera na conta aí. Certo ou errado? Sobre 20. Ah, 26, beleza. Vou fazer umas coisas erradas de vez em quando aqui para ver se vocês estão atentos, hein? Vocês estão focados aí. Não acredito em tudo que eu faço aqui não, hein? Tem sempre duvide. Examine se está certo. Ok? Baseado nos conhecimentos que você já tem, né? Obviamente, se vocês não souberem, não tem jeito. 26 sobre 20. Uai, gente. Mas e aí? 26 sobre 20 é irredutível? Não, né? A Ludmilla falou ali que dava para fazer por 4 também. Então, se a gente quisesse ter feito antes por 4, seria melhor. Mas não tem problema nenhum. Cada um faz no seu ritmo. Se eu não fiz por 4 antes, eu vou ter que fazer de novo uma simplificação. Faço por 2 aqui. Aí eu fiquei sem espaço, né? Vou fazer aqui no cantinho. Ó, aqui embaixo. Ó. 26 por 20. Ó. Eu vou dividir por 2 e dividir por 2. Vai dar 13 sobre 10. Agora sim, olha. 13 sobre 10, 13 décimos, é uma fração irredutível. A gente não consegue simplificar mais. Beleza? Professor, sempre eu preciso simplificar? É bom que você faça isso. Aí você vai treinando a simplificação. Representar sempre numa fração irredutível é legal, tá? Fração mais simples possível. Ok? Então, multiplicou fração com fração, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Acabou. Se quiser simplificar, simplifica. Se não quiser, não precisa, mas sempre é bom tentar fazer para você ir treinando, tá bom? Por 8 não dava, tá? Por que não dava por 8? Porque a gente fez por 2, depois fez por 2 de novo e já acabou. Ou seja, por 2 é o mesmo que fazer por 4. Tá bom? Então, por 8 não dá. Se fosse 56, aí sim, aí daria. Por 8. Porque o 56 divide por 8 e o 40 também. Beleza? Bom, exemplo, resolva as operações. Vou colocar aqui para vocês, aqui vocês vão me falar a resposta, tá? Vou chamar de letra A. 4, pode ir pensando aí, vezes 7/8. Letra B. 9 11avos vezes 55. A 55 for grande, né? Eu vou tirar o 55, não gostei dele não. Ficou muito grande. Vou apagar ele aqui. Alguém levantou a mãozinha, gente? Eu vi um barulhinho aqui de mão levantando. Vezes 22. Beleza. Letra C. Vai ser 9 dozeavos vezes 4 terços. E a letra D vai ser 6 trezeavos vezes 8 quintos. Beleza, vamos resolver cada um e vamos tentar achar a fração irredutível também, tá bom? Letra A. Qual vai ser a resposta ali, primeiramente, para a letra A? 4 vezes 7/8. Quem já feito aí, já tiver pensado, pode falar, hein? 28/8. Vamos ver se é isso mesmo? Como é um número natural vezes uma fração, a gente vai multiplicar o número natural pelo numerador. Aí, olha só, olha a sacada. Se você quiser guardar só uma regrinha, guarde a segunda regra.
Porque na segunda regra a gente fez o quê? De cima, de baixo, de baixo. Aí você pensa assim, nossa, mas o 4 não tem nenhum embaixo. Sempre que não tiver nada embaixo, é 1, tá? Bota 1. Então aqui é 4 sobre 1, aqui é 22 sobre 1. E aí se você faz assim, você pode fazer do mesmo jeito sempre. Como assim do mesmo jeito? Olha, o de cima vezes o de cima, 4 vezes 7, 28. O de baixo vezes o de baixo é 1 vezes 8, não muda nada, tá vendo? Dá 8. Ok? Então, aí vai de vocês. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não precisa. Mas toma muito cuidado, porque tem alguns alunos que quando vão fazer, por exemplo, 4 vezes 7 oitavos, faz assim, ó. 4 vezes 7, 28. E 4 vezes 8, 32. Aí dá ruim. Assim tá errado. Beleza? É de cima com de cima, ponto final. Se tiver os dois, de cima, de baixo, de baixo. E aí, quando você preenche ali embaixo com 1, você corre menos risco de errar. Tá bom? Fica mais difícil errar. Mas é isso aí. Deixa eu só aumentar aqui o leque de pessoas, que eu tô vendo pouca gente aqui. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Então, 28 oitavos. Certinho, Ludmila? Certinho, Kerlon. E eu quero mais gente participando aí, hein? Dá para simplificar essa fração? Dá para dividir numerador e denominador por um mesmo número? O que vocês acham? Se dá, já pode falar assim, por esse. Me ajuda aí. Por 2? Por 2, beleza. Vamos fazer por 2. O 28 divide por 2 e o 8 também divide por 2. 28 dividido por 2 dá quanto? 21. Dá 14. 14, beleza. E o 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4, muito bem. 4. Gente, 14 quartos é uma fração irredutível? Boa tarde, Raquel. Não, beleza, Matheus. Não é uma fração irredutível. Então, vamos simplificar ela. 14 e o 4 dividem por quanto? Isso, Mariana. Por 2. Vamos dividir por 2, então. 14 dividido por 2 e 4 dividido 7. por 2. 7. E o de baixo? 4 dividido por 2? 2. Beleza. Já respondeu ali o Matheus, 2. Bacana, chegamos em 7 meios. É uma fração irredutível. A gente não consegue simplificar mais. Beleza? Agora vamos para de baixo. Ó. Letra B. Essa é um pouquinho grande, hein? Ó. 9 onzeavos vezes 22. 22 sobre 1. Quanto que vai dar isso? 31 onzeavos. 31 onzeavos. Você somou, hein? Você somou, hein? Eu já somei tudo. É multiplicação, lembra que eu te falei? Vamos multiplicar 9 vezes 22. Vai lá, faz de novo aí, tenta aí. Vou fazer a continha aqui para você daqui a pouco, na hora que vocês fizerem, tá? Volta aqui, calculadora. Aí, ó. Vamos conferir. Quanto que é 9 vezes 22? Ninguém tá fazendo aí, gente? Me ajuda aí. 198 11A. Vamos conferir? Ó, 2 vezes 22. Ó, não é 2, não é 9, gente. 9 vezes 22. Ó, 198, hein? Certinho. Beleza. Vamos fazer na mão também? Quem não lembra como faz? Tem pão que vocês não fazem conta, né? Tá aí em casa sem fazer nada aí de matemática. Quanto tempo? 2 meses? Tava de férias, né? 22 vezes 9. Ó, 2 vezes 9 é 18, vai 1. 2 vezes 9 é 18 de novo, mais 1 que foi 19, 198. Beleza. 198 sobre 11. Beleza, 198 sobre 11. Essa fração é uma fração irredutível? Aí você ficou difícil de ver, né? O que vocês acham? Ninguém lembra? Vou contar um segredo para vocês, tá? Esse é mais difícil de fazer. Mas olha só. Existe uma técnica chamada de cancelamento. Alguém já ouviu falar em cancelamento? Se alguém já ouviu, fala aí para mim, tá? Cancelamento. Cancelar um número. Cancelar frações, números. É o mesmo que simplificar. Só que a gente faz isso antes de fazer a multiplicação. Isso evita que a gente chegue com resultados muito grandes no final e fique na dúvida se dá para simplificar ou não.
Então, por exemplo, eu estou com 9 onzeavos vezes 22. Eu multipliquei e chegamos em 198 onzeavos. Aí vocês estão pensando aí, será que dá para dividir 198 por alguma coisa? Aí vocês estão com dúvida, né? Se vocês tivessem cancelado antes, e óbvio que vocês não fizeram porque não sabiam, né? Agora eu vou contar para vocês e depois vocês vão fazer. Com 22. O que é cancelar? É o mesmo que simplificar, só que a gente faz antes da conta. A gente vai verificar se algum de cima pode ser qualquer um. E algum de baixo dividem por um mesmo número. Ou seja, o 9 e o 22, ou o 11, no caso só 11, né? Dividem por o mesmo número. 9 e 11, ou 22 e 11. O que vocês acham? Vocês conseguem verificar isso? Existe, vou perguntar de novo, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Existe algum número que dá para dividir 9 e 11 ao mesmo tempo? Ou dá para dividir 22 e 11 ao mesmo tempo? Pode ser o 9 com 11, ou pode ser também o 22 com 11. O que vocês acham? Ah, e a Ludmila está perguntando. Ó, o 11, então, quando assim, a gente pergunta, é só testar, tá? O 11 dá. O que a gente faz, então? A gente faz assim, ó. Pega o 11 e divide por 11. Eu vou cortar ele e vou dividir. Divide mentalmente mesmo, tá? 11 dividido por 11 dá 1. Aí você coloca um aqui pertinho do 11. Agora o 11 não existe mais. É um que vai ficar no lugar dele. E divide também o 22, ó. 22 dividido por 11 dá 2. Então 22 não existe mais, agora é o 2 que você colocou no lugar. Você fez uma simplificação antes de fazer a multiplicação. Isso a gente chama de cancelamento, tá? E aí na hora de fazer a conta, a gente faz o 9 com o 2, que vai dar 18, e o 1 vezes o 1, que dá 1. Então, na verdade, deu 18 sobre 1. Isso é o mesmo de você ter chegado aqui no final e simplificado por 11, os dois. Se você simplificasse aqui por 11, daria 18 sobre 1. 18 sobre 1 é o mesmo que 18, tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Vocês fazem contas menores, tá? Quando você faz o cancelamento antes, vocês fazem contas menores. Por exemplo, pega a letra C. Vamos fazer o cancelamento antes de fazer a multiplicação. Ok? Pode ser qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Existe algum número que divide, por exemplo, vamos pegar o 9 e o 12 ao mesmo tempo? O que vocês acham? O 9 e o 12 simultaneamente. O 3, beleza. Então, o 3 divide o 9 e também divide o 12. Se eu quisesse pegar o 4 com o 12, também poderia. Aí daria 4, certo? Se eu quisesse pegar o 9 com o 3, também daria. No final das contas, a gente sempre vai fazer tudo, tá? Só que a gente faz na ordem que acha melhor. Vamos pegar o 9 com o 12, tá? O 9 e o 12, os dois dividem por 3. Aí você faz mentalmente, ó. 9 dividido por 3 dá 3. Vou colocar o 3 aqui. 12 dividido por 3 dá 4. Aí eu vou colocar o 4 aqui. Então é como se o 9 e o 12 desaparecessem, tá? A gente simplificou, virou 3 quartos. E aí a gente prossegue. Se a gente quiser já fazer a continha, faz. Aí vai ter que simplificar no final. Se quiser fazer o cancelamento, continuar com o cancelamento, também pode. Aí a gente vai fazendo os cancelamentos até não dar mais. Se a gente conseguir fazer isso, então as contas que sobrarão serão bem pequenininhas, bem fáceis de fazer. Por exemplo, eu posso pegar o 3 que apareceu com o 3 que eu já tinha, certo? Os dois dividem por 3. E se eu faço esse cancelamento, vai ficar bonita a nossa conta, porque vai sobrar só 1, né? Olha só. Esse 3 aqui de cima, quando eu dividir por 3, vai sumir. Vai ficar 1. E se eu pegar esse 3 aqui com esse 3... Opa, errei aqui, né? O professor não pode errar, não. Você é professor. Vou apagar aqui. Aqui vai dar 1, né? Pergunta, mas e o ao contrário do outro? Então fica muito fácil. Ué, fica fácil. É para ficar fácil mesmo. O cancelamento é para ajudar a nossa vida. Ok? Então, quanto mais fácil ficar, melhor. Se você multiplicar... Não, vou repetir. Deixa eu só finalizar isso que eu repito para você. Tá? Então, o 4 também eu consigo fazer o cancelamento com o 4. Corta, corta. Sobra 1 e 1. Quais os números que sobraram? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 embaixo também dá 1. Então, na verdade, isso aqui vai dar 1, né? 9 dozeavos multiplicado por 4 terços vai dar 1. Vou repetir o raciocínio só para quem não entendeu pegar direitinho a ideia. Deixa eu repetir aqui. Nem vou apagar o que eu fiz, tá? Vou fazer aqui na frente de novo, ó. 9 por 12. E vou começar numa ordem diferente para vocês verem que dá na mesma, tá?
4 terços. Qual foi a pergunta que eu fiz no começo? Vocês conseguem encontrar um número de cima e um número de baixo, qualquer de cima com qualquer de baixo, que tem um divisor comum? Como assim? Que dá para dividir os dois por um mesmo número? Vocês me responderam o 9 e o 12 por 3, certo? Se eu quisesse, eu poderia ter pego, por exemplo, o 4 e o 12. Se você olhar para o 4, só para o 4, esquece o resto, tá? E o 12, sempre um de cima com o de baixo, existe o mesmo número que divide o 4 e o 12 ao mesmo tempo? Sim ou não? Coloca no chat aí o valor que vocês acham. 4, beleza. O 3. O 3, o 4 não divide por 3, certo? O 12 divide, mas tem que ser os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Brincadeira tem que ser assim, senão não funciona. Os dois números a gente tem que dividir por um mesmo valor. A Ludmilla falou que o 4 dá. O Kerlon falou que o 2 dá. Os dois dão, viu, Kerlon? Tanto o 2 quanto o 4 funciona. Se a gente pegar o maior possível, a gente faz menos cancelamentos. Aí eu vou fazer isso. Eu vou pegar os dois e vou dividir por 4. Ok? Eu vou dividir o 4 por 4, aí o 4 vai sumir. 4 dividido por 4 dá 1. E o 12 também, ó. 12 dividido por 4 vai sumir, vai ficar 3. Beleza. Eu posso continuar esse cancelamento se eu quiser. Se eu não quiser, eu multiplico. Ó, 9 vezes 1 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Fica 9 por 9, que dá 1. Mas se eu quiser ir fazendo, beleza. Quanto mais eu fizer antes, menos simplificação eu vou fazer no final. Tá bom? Vou trocar a cor aqui para ficar bonitinho, não fazer confusão. Vou pegar um verdinho. Verde é bonito. Ó, o 9 e o 3. Qual 3? Qualquer um. Eu posso pegar o 9 de cima com o 3 de baixo. O 9 e o 3 dividem por um mesmo número, certo? Todos os dois dividem por 3. Então, a gente pode dividir. 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu vou cortar o 9, vai ficar 3 no lugar. E o 3 dividido por 3 dá 1. Vou cortar o 3 e colocar 1 no lugar. Novamente, se eu quiser já multiplicar, pode ir. Ó, 3 vezes 1 em cima vai dar 3. 3 vezes 1 embaixo também vai dar 3. E aí, 3 por 3 é 1. Se eu não quiser, eu continuo o cancelamento. Lembrando, gente, que o cancelamento não é uma coisa obrigatória. É uma ferramenta que ajuda vocês a fazer contas menores no final. Precisar simplificar menos, tá? E aí você faz se achar melhor. Se não achar melhor, já multiplica direto no começo. Mas se eu não fazer o cancelamento e simplificar o resultado, dá para dar o resultado diferente do cancelamento? Não. Sempre vai dar o mesmo resultado. Sempre se eu simplificar até o máximo possível, tá? Sempre vai dar irredutível. Então, se eu continuar agora, não vai dar irredutível. Aí eu vou precisar simplificar um pouquinho mais. Mas eu quero já dar irredutível. O que eu faço? Vou cancelar esse 3 que sobrou aqui, olha, com 3 de baixo. Os dois dividem por 3. Então, posso dividir. Ó, por 3 dá 1, por 3 dá 1. Isso aqui vai dar, então, 1 sobre 1, que dá 1. Se eu tivesse feito no começo a multiplicação, seria 9 vezes 4, 36, certo? E embaixo, 12 vezes 3, 36. 36 por 36. Ia dar o número inteiro do mesmo jeito. Inteiro do mesmo jeito, dá 1 no final. Então, percebam que tem que dar o mesmo resultado, tá? Se vocês simplificam até achar a fração irredutível, tem que dar o mesmo resultado. A vantagem de cancelar antes é fazer menos contas menores, quero dizer. Porque vocês viram que lá em cima, 98 sobre 11, vocês ficaram pensando, será que dá? E quando a gente fez o cancelamento, vocês viram de cara que o 22 e o 11 simplifica por 2. Tá bom? E agora, na de baixo, ó, letra D, só para fechar essa parte. 6 trezeavos e 8 quintos. Existe algum número que divide ao mesmo tempo, por exemplo, 6 e 13, ou 8 e 13, ou 6 e 5, ou 8 e 5? O que vocês acham? Paulo, pode dizer, se levantar a mão aí. Pode falar. Ou você está testando o botãozinho aí de levantar a mão? Se quiser falar, fica à vontade. Enquanto isso, vocês me respondam, gente. 6 e 13 dividem por um mesmo número? Ou 6 e 5? Ou 8 e 13? Ou 8 e 5? Qualquer um de cima com qualquer um de baixo. O que vocês acham? Me ajudei. Ah, tudo bem, sem problema. Vocês estão achando nada nessa, né? Pelo 5? Mas quem com 5? O 6 ou o 8? Ou 6 ou 8 dividem por o mesmo número que o 5?
Por 1 não vale, né? O 1 não vai resolver nada. O 2. O 2 divide 13 e 6? Ou 2 divide 13 e 5? Ou 6 e 5 ao mesmo tempo? 2 divide 6 e 8. Ah, mas tem que ser um de cima com um de baixo. Um de cima com o outro de cima não vale. Isso, sempre um de cima com um de baixo. Tá bom? Eu acho que é uma conta irredutível. Uma fração Isso. irredutível. Essa não dá. Isso mesmo, essa não dá. As duas eles são irredutíveis e não dá para fazer cancelamento. Então, gente, ó, a notícia boa para vocês. Se vocês não conseguiram fazer cancelamento aqui no meio da conta, chegando no final, você não consegue simplificar. Já vai ser irredutível, tá bom? Então, a gente vai fazer conta, ó. 6 vezes 8, quanto que é 6 vezes 8? Irredutível. Irredutível. É uma fração que você não consegue simplificar. Não existe nenhum número que divide tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Por exemplo, essa aqui em cima, ó, 7 sobre 2, 7 meios. Não dá para simplificar. Eu não consigo reduzir ela mais. Não tem nenhum número que divide 7 e 2 ao mesmo tempo. A não ser 1, né? Mas 1 não conta. Então ela já é redutível. Tá bom? 6 vezes 8, quanto que é? Ninguém falou aí? 48. 48, beleza. Então, nosso numerador é 48. Vou botar o 48 aqui. Ok. Fechou aqui. E embaixo, 13 vezes 5. Quanto é 13 vezes 5? Quem sabe pode ajudar aí, ajuda aí. 13 vezes 5. 65. 65. Beleza, top, 65. Não precisa nem pensar, tá bom? Não dá para simplificar, é uma fração irredutível. Porque a gente não conseguiu fazer cancelamento. Cheia de burro. Oi? Emily? Não entendi. Então, se eu não conseguir cancelar antes, eu não consigo simplificar no final. Acabou ali. 48,65 avos, apesar de ser grande, nem precisa testar, é uma fração irredutível. Tá bom? Então, a gente fecha aqui a primeira parte, que é a parte de multiplicação com frações e também com número inteiro, tá? Número natural. Vamos pensar na divisão agora, ó. Divisão com frações. Nada difícil, tá? Suave também. A gente vai ter 2 casos. A gente é cheio de 2 casos, né? 2 casos aqui, 2 casos ali. Primeiro caso, fração com número natural. Segundo caso, fração com fração. Tá certo? Uma fração com um número natural. Veja só. Você pega aqui a fração 1/2. Estou com um inteiro ali, um quadrado. Parti no meio, peguei uma parte. Essa parte é 1/2. Tá bom? Se eu quiser fazer 1/2 dividido por 2, por exemplo. Aí eu vou pegar essa parte que eu encontrei aqui e dividir por 2. Vou partir a figura toda de uma vez, tá? Fica mais fácil. Então, 1/2 dividido por 2 é só esse pedacinho que eu vou colorir de vermelho aqui, olha. É como se eu tivesse um quadradinho desses e um total de 4, certo? Então, quando eu faço 1/2 quarto. Isso. Quando eu faço 1/2 dividido por 2, isso vai dar 1/4. Beleza? Então, observe que eu estou dividindo, na verdade, eu estou multiplicando por 2 embaixo, né? Daqui a pouco eu falo de um jeito prático de fazer, mas observando a imagem, vocês viram que deu 1/4. É como se eu pegar... Como não, né? Na verdade é isso. Eu peguei aquelas 2 partes que eu tinha e dividi por 2. Ora, se eu tinha 2 partes e cada parte eu dividi por 2, então eu fiquei com 4 partes no final, certo? E eu estou colorindo uma só. Então, é 1/4. Beleza. E se não for uma fração com número natural? Fração com fração. Por exemplo, assim, ó, 6/8 dividido por 2/8. Como é que a gente faz nessa situação? Bom, então nesse caso, a gente vai ter 2 situações diferentes. No final das contas, vai virar uma coisa só, mas só para a gente entender na imagem como é que funciona, tá? Se a gente for partir alguma coisa. Então, 6/8, quero dividir por 2/8. Peguei um inteiro, uma barrinha de chocolate, dividi em 8 pedaços, peguei 6. Essa parte de cima aqui, 6/8. Peguei o mesmo chocolate, né? Um igual, um idêntico, dividi em 8 partes, peguei 2 também. Peguei 2 no caso, também não, né? Peguei 2 e está representado aqui embaixo. Quando a gente vai dividir uma coisa por outra, vocês já ouviram falar na ideia de verificar quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra? Já viram essa ideia da divisão?
quando a gente vai dividir uma coisa por outra, na verdade, a gente está tentando verificar quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, né? Se eu tenho 4, quero dividir por... Não, 4 não, 6, quero dividir por 2, eu quero saber quantas vezes o 2 cabe dentro do 6. Né? 3 vezes, certo? Vou pegar aqui um segmento aqui de tamanho 6. Eu quero saber quantas vezes esse segmento de tamanho 2 cabe lá dentro. Ok? Então vai caber 1, 2, né? Como eu não fiz com régua, não vai ficar bom, tá? 3 vezes. Essa é a ideia que a gente vai usar para poder resolver isso aqui. Eu estou aqui com uma fração, que é 6/8, eu quero dividir pela fração, que é 2/8, eu quero verificar quantas vezes esses dois retângulozinhos azuis aqui cabem dentro desse retângulozinho azul maior. O que vocês acham? Quantas vezes? 3. 3 vezes, né? Se vocês forem observar, ó, os dois cabem aqui. Depois eu consigo colocar os dois aqui também. E eu consigo colocar os dois aqui nesses outros dois pauzinhos. Então, na verdade, couberam 3 vezes, certo? Então, na verdade, 6/8 dividido por 2/3 é igual a 3. Em termos práticos, né, se eu quiser dividir duas frações onde o de baixo é igual, basta dividir os de cima. 6 por 3, por 2, dá 3. Mas guarda isso aí, tá? Eu vou, em vez de eu fazer várias regras, eu vou fazer uma regrinha só no final que fica muito mais fácil para vocês. Bom, e se eu tiver com denominadores diferentes? Aí dificulta um pouco, porque eu vou ter que achar frações equivalentes, né? Se eu quero fazer com as imagens. Como assim achar frações equivalentes? Eu pego essas figuras que eu tenho ali e reparto. Reparto de novo. Porque quando eu tenho a fração 2/3 e a fração 1/2, observe que os pedaços da fração 2/3 são menores, né, cada pedaço, do que os pedaços da fração 1/2. São mais fininhos, certo? E eu preciso repartir de novo a figura, né, todas as duas, na verdade, de modo que elas fiquem com tamanhos da mesma largura. E aí, se eu parto os dois em 6, olha o que acontece. A fração 2/3 vira a fração 4/6. E a fração 1/2 vira a fração 3/6. E eu consigo comparar. Eu quero dividir agora, na verdade, em vez de 2/3 por 1/2, agora eu quero dividir 4/6 por 3/6. Aí eu caio no caso anterior, certo? Onde os de baixo são iguais. Aí é só fazer os de cima. 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 eu posso escrever na forma de fração. Vira 4/6. Nossa, esse trem tá difícil, né? Quem achou que tá difícil aí? Pensar assim. Não entendi, né? Vou simplificar a vida dos 6, tá? Veja só. Se eu quiser dividir duas frações sem pensar nas imagens, pensar só nos números mesmo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai tentar entender o que significa inverso. Eu achei que tá difícil. Isso, vai ficar fácil agora. Veja só, vê se você concorda comigo. Primeira coisa, antes de fazer a continha de dividir, a gente vai conhecer algo que a gente chama de inverso, tá? Quando você ouve a palavra inverso, o que vocês pensam? Na mesma hora, imediatamente, eu penso nisso. Pode falar aí. Ao contrário. Ao contrário, muito bom. Essa palavra foi excelente, essa frase. Ao contrário. Então, se você tem uma fração que é 2/3, a fração ao contrário dessa é a fração 3/2. Beleza? Então, uma aqui é o inverso da outra. Beleza? Então, quando eu for fazer uma divisão de uma fração por outra, eu vou ter que lembrar do inverso. O que eu vou fazer com o inverso? Eu vou pegar a fração 6/8, que está dividindo a fração 2/8, tá? Eu vou repetir a primeira fração, que é 6/8, e vou pegar o inverso da segunda, o inverso da fração 2/8, que vai ser a fração, me ajuda aí. Qual que é o inverso da fração 2/8? 8/2, beleza, vou inverter. Vai virar 8/2. Bacana. E o sinal de dividir vai virar multiplicação. Ok? E aí eu vou contar um segredo para vocês. Quando você vai dividir, sempre, tá? Que você vai dividir, você está fazendo uma multiplicação também. Só que a multiplicação é pelo inverso, tá? Então, dividir é multiplicar pelo inverso. Guarda isso, tá? Então, se eu quero dividir 6/8 por 2/8, eu, na verdade, posso multiplicar pelo inverso. E aí fica fácil, porque a gente já viu como fazer a multiplicação, né? 6 vezes 8, 48. 8 vezes 2 dá 16. Beleza?
Mas, professor, você disse que ia dar 3 e você achou 48 sextos, 16 avos, né? Porque no slide anterior deu 3, não foi? Cadê? Cadê você, meu filho? Aqui, ó. Essa aqui deu 3, né? Ok? Então tem que dar 3 ali também. Mas deu 48 e 16. O que eu faço? Vai dividir por 3. Vai dividir por 3. Por 3? Por 3 dá? Será que 3 dá? 48 dividido por 3 dá. Mas e 16, hein? 3 vezes quanto que dá 16? Acho que 16 não dá por 3, não, hein? Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Passa, não dá. Ela é redutível. Não é não, né? Não. Ó, a Ludmila falou que dá por 4, olha lá. Dá por 4. Por 4. Ela não é irredutível, tá? Sempre que for par com par, não é irredutível, tá bom? Dá para dividir por 2. Mas a Ludmila pediu para fazer por 4. Vamos fazer por 4, então. Vocês me ajudam aí, tá? 48 por 4 e o 16 por 4 também. Quanto que vai ser o 48 dividido por 4? O que vocês acham? 48 dividido por 4. Dá 12, beleza. Dá 12. E 16 dividido por 4? Embaixo, ó. 4. Dá 4. Ué, mas não deu 3 ainda não. Deu 4, 12 quartos. O que eu faço ainda? Você vai dividir por 4 de novo? Ah, beleza. Vamos dividir por 4 de novo. Tá certo? Então a gente vai simplificando até não dar mais. Quando não dá mais, aí é uma fração irredutível. Vou dividir em cima por 4, embaixo também por 4. Ó, em cima, 12 dividido por 4 dá 3. Isso. E 4 dividido por 4 dá quanto? 1. Dá 1. Então deu 3 sobre 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Ó, chegamos no 3. Tá vendo? Então esse negócio de multiplicar pelo inverso vai facilitar a nossa vida, tá bom? Em vez de ficar pensando em desenhar a figurinha para depois partir, repartir igual, para depois achar a fração, você vai fazer isso. É muito mais prático, é muito mais rápido. Beleza? Vamos fazer aqui comigo. Vamos lá, vou pegar aqui. Ah, isso funciona em todos os casos, tá bom? Funciona nesses casos aqui onde é fração com fração e também quando é fração com número natural. Só para a gente repetir aquele primeiro exemplo, para vocês verem que dá certo aqui também, ó. Onde eu peguei 1/2 dividido por 2, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. 1/2 dividido por 2. Mas, pessoal, mas o 2 não tem nada embaixo. Quando não tem nada embaixo, é 1, ok? Então, o processo é o seguinte. Pega a primeira fração e repete. 1/2. Divisão vira multiplicação. Pega a segunda fração e inverte. Qual é o inverso de 2 sobre 1? Dois. Não, o inverso de 2 sobre 1. 2 sobre... 1 sobre 2, 2 sobre 1. Isso, 1 sobre 2. Beleza. Então, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Agora, eu multiplico. Ó. 1 vezes 1 vai dar 1. E 2 vezes 2 vai dar 4. Inverter é sempre trocar a ordem, tá? Inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Ok? Inverso. Vamos fazer alguns exemplos agora. Vem cá, me ajuda aqui. Letra A. 4 quintos dividido por 8 quinzeavos. Letra B. Vamos pegar assim, ó. 3 dividido por 4. Estou gostando de um 4 também, né? Vamos lá. 4 sextos. Beleza. Letra C. 31 sobre 4 dividido por 13 sextos. E letra D aqui, vamos pegar 12 oitavos dividido por 3 24avos. Vamos fazer cada um desses. Beleza. Gente, vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro ali? Letra A, para dividir 4 quintos por 8 quinzeavos. Me ajuda aí. Aí eu vou mudar a letra D, vai pensando aí enquanto eu mudo a letra D, tá? Eu não queria ter colocado aquilo, não. Vou fazer outra coisa diferente. Me ajuda aí. O que eu faço no primeiro caso? Letra A. Ninguém? Vou dar um empurrãozinho a vocês. Vamos lá.
Em todos os casos, não só no primeiro, a primeira fração, que é da esquerda, a gente repete. Tá certo? Faz nada com ela por enquanto. Então, a gente repete, ó. 4 quintos, 3, vou pôr 3 sobre 1 de uma vez, tá bom? 31 sobre 4 e 12 sobre 8. Primeiro passo é esse, repetir a primeira fração. Segundo passo, tudo que tiver divisão ali vai virar multiplicação. Tá certo? Então, vezes. Quem quiser usar xizinho pode, tá? Eu gosto de usar pontinho, aí eu vou usar pontinho. Beleza, então o começo é o mesmo para todas. Ok? E agora, no último caso, o que eu tenho que fazer com a segunda fração? Repete a primeira, multiplica pela segunda. Inverter. Inverter, muito bem. Então vamos pegar o inverso de todas ao mesmo tempo. Olha lá, vamos lá. Inverso de 8 quinzeavos, dá o quê? 15 oitavos. Isso, 15 oitavos. Beleza, 15 oitavos. Inverso de 4 sextos. 6 quartos. 6 quartos. Ótimo. Inverso de 13 sextos. 6 trezeavos. 6 trezeavos, ótimo. E o inverso de 3? Aham, essa aí fica difícil, né? Acho que é 3 mesmo. Quase que eu vi, vai, quase fala de novo. Vamos, gente. Isso, 3. um terço. Ó, o inverso de 3, sempre que tiver só o número, tem um embaixo escondido, tá? Você bota ele ali e inverte, ó. 1 sobre 3. Beleza? Bom, fez isso aqui, aí acabou. É só multiplicar. E aí você escolhe multiplicar antes ou cancelar antes. Vai de cada um, tá certo? Eu vou fazer aleatório, tá? Vou multiplicar primeiro, ó. 4 vezes 15, me ajuda aí. Quanto que é 4 vezes 15? 60. 60. Vamos pôr 60 aqui. E 5 vezes 8? 40. 40. Olha só, deu 60 sobre 40. Ó, mais um segredo que eu vou contar para você. Estou contando um monte de segredo hoje, né? Sempre que a gente tiver uma fração, terminou com zero em cima, terminou com zero embaixo, ó, pode cancelar. Vira 6 quartos. Facilita sua vida na hora de simplificar. Esse cancelamento que eu acabei de fazer é o mesmo que dividir por 10, tá? Você pode tirar o zero. Só no final. Um de cima, um de baixo. Se tiver 2 em cima, pode ser 2 em cima e 2 embaixo. Nunca mais em cima e menos embaixo ou o contrário, tá? Sempre a mesma quantidade dos dois, nas duas situações. Vamos fazer a letra B, depois a gente vai lá e simplifica, tá? Se der. Letra B. 3 sobre 1 vezes 6 sobre 4. Dá quanto isso? 3 vezes 6. 18. 18. Muito bem. 18. E 1 vezes 4? 4. 4. Ó, bacana. Vamos para de baixo agora, ó. Ih, aqui ficar ruim, hein? 31 vezes 6. Quero ver esse negócio aí. Quanto que vai dar? 31 vezes 6. Aí, isso eu acho que é melhor a gente cancelar antes, viu? Porque senão vai dar conta grande. Vamos fazer o cancelamento aqui, ó. Verdade, dá 186. 186. Vamos fazer primeiro aqui, senão depois vai ficar difícil de simplificar. Ó, o 6 e o 13 não simplifica. A gente já viu isso em algum lugar. O 31 e o 13 também não. Porque 13 é 26, depois é 39. Vai passar. Eu posso fazer o 6 com 4, ó. 6 com 4, os dois dão para dividir por 2, concorda? O 6, quando eu dividir por 2, vai dar 3. E o 4, quando eu dividir por 2, vai dar 2. Beleza. Não ajudou, não facilitou muito, não, mas pelo menos agora eu sei que não dá para fazer mais cancelamentos, tá? E se não dá para fazer mais cancelamentos, eu não preciso simplificar no final, essa é a vantagem. Agora sim, vamos fazer, ó, 31 vezes 3, me ajuda aí. Quanto que dá? 31 vezes 3. 93. 93, muito bom. 93. E 2 vezes 13, dá quanto? 26. 26. Então, nem preciso preocupar com essa, tá? Essa aqui já é irredutível. Por quê? Porque eu consegui simplificar, cancelar o máximo possível antes. Tá bom? E essa última aqui, vamos multiplicar também. Ó. 12 vezes 1, dá quanto? 12. 12, beleza. E 8 vezes 3? 24. 24. Top. Agora vamos sair fazendo ou simplificação para achar as frações irredutíveis em todas, tá? Quem quiser fazer antes, gente, pode fazer, tá? Eu deixei para fazer no final. Vamos lá. 6 e 4, lá em cima, letra A. Dá para fazer a simplificação? Sim. Por quanto, gente? 2. Por 2. Tanto 6 quanto 4 dividem por 2. Beleza. Vamos dividir aqui, ó. 6 por 2 dá quanto, hein?
2. Ó, 3. 3, beleza. Então aqui em cima vai dar 3 e embaixo 2. vai dar 2. Top. Então, 3 meios é uma fração irredutível. Odeio ouvir minha voz, gente. Quando vocês lembram o microfone e eu me ouço, eu acho que tá... Nossa, tá doido. Então, essa aqui é irredutível. O que é interruptível? Tá Simplificar. Simplificar. Isso, que é irredutível, tá? A letra tá feia, mas é irredutível que tá escrito aqui. Tô tentando. Não, eu quero É uma saber fração. o que é simplificar. É uma fração que você não consegue simplificar mais. Simplificar? Simplificar é reduzir a fração. Achar representantes menores. A fração 60 40 avos, a fração 6 quartos, ó, essa aqui e essa 3 meios, todas elas valem a mesma coisa. Só que a fração 3 meios é uma fração reduzida ao máximo possível. Uma fração simples, mais simplificada. Tá bom? Não tem como reduzir mais do que isso. E ela a gente chama de irredutível, tá? Toda fração que você não consegue simplificar mais. Por exemplo, a fração 18 quartos, ela não é uma fração irredutível, porque eu consigo simplificar. O que significa isso? Eu consigo pegar essa fração, achar uma que vale a mesma coisa que ela, só que tem números menores representando. Isso que é simplificar, tá? Vamos fazer isso, ó. 18 e 4 dividem por um mesmo número, ou seja, dá para simplificar? Sim. Dá, por 4. Beleza. Por 4. 4? Será 4? Acho que 4. Dá não, hein? 18 divide por Dá, 4? Quanto que é? Dá. 18? Dá. Não, acho que 4 dá. Não, 4 vezes... Ó, 4 vezes 3, 12. não, 4 não vezes dá, 4, não. 16. 4 vezes 5, 20. Passa. Alguém falou por 2 aí. Foi a... Por 2. O 4 também dá pra dividir por 2. Isso, ó, por 2. Vamos fazer por 2, então. Por 2 e por 2. 18 por 2 dá quanto? 9. 9, beleza. Vamos colocar um 9 aqui. E o 4 dividido por 2? 2. É 2, beleza. Então a fração 9 meios já é irredutível. Não dá para reduzir mais. Ok? A letra C a gente já sabe que é irredutível. Vamos para a letra D. 12, 24 avos. Dá para simplificar? Sim. Eu Opa, acho que dá por 2. Por 2, 12. beleza. Tem algum maior? 2. 12. Pelo 12. 3. Por 3 também. Tem outro? Acho que tem outro. Por Acho 2 que é dá? 12. Ó, por 12. Ó. Por 2 dá, por 12 dá. Por 3 4 dá. Por 2 e por... também dá. Por 12 já falou. Por mais um. Só uma dúvida mesmo, 6? Por 6. 6. Beleza. Então, observem que dá para fazer por vários números, certo? Se eu pego o maior de uma vez, eu faço uma vez só. Tá bom? Agora, se eu pego os Eu acho que eu intermediários... sei. Isso. Se eu pego os intermediários, eu vou ter que fazer mais de uma vez. Tem algum problema em fazer mais de uma vez? Problema nenhum. Ok? Vou fazer por 12 de uma vez. Uma vez que vocês já entenderam que dá, e ficou ruim isso aqui, hein? Deixa eu apagar. Fazer coisa feia não, né, gente? Vou apagar aqui. E fazer bonitinho. Aí, ó, vamos dividir aqui por 12. E aqui embaixo... Que isso, já são 17 horas. Já deu? Gente, o tempo tá voando, hein? 12 dividido por 12 dá 1. E 24 por 12 dá 2. Ó, 1 meio já é uma fração irredutível. Beleza? É isso aí. Gente, eu ia fazer alguns exercícios da apostila aqui, só que o nosso tempo tá estouradaço. Eu tenho outros compromissos para daqui a pouquinho, 18 horas. Tá bom? E aí, quem não fez os exercícios da apostila, entra lá, tenta fazer depois, tá? Isso aqui é para a apostila 13, tá certo? E aí, na semana que vem, na nossa próxima aula, eu começo a aula falando de exercícios da 12. A gente faz alguns da 12, faz alguns da 11 também, beleza? Para poder tirar as dúvidas de vocês que já tentaram fazer e não conseguiram fazer algum, ok? Então é isso aí, ó. Abração para vocês, espero ter ajudado vocês aí mais uma vez nessa aula de hoje. Espero vocês na semana que vem, tá? Não deixa para Obrigada, pessoal. assistir, não. De nada, tchau, tchau, Emily. Tchau para todo mundo. A gente se vê então na quinta que vem, hein? Abração. Tranquilo, brother. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Raquel. Falou. Tchau, Raquel. Tchau, Mila. Tchau, Herbert. Tchau, Kerlon. Tchau, Matheus. Valeu. Tchau, Doc. Mariana, Nayara, Gabi, Letícia, Andressa, Daniele. Tchau para vocês, viu? Pessoal,
Nada, que isso? Falei todo mundo agora, Mariana. Falei o nome de todos. Foi ou não foi? Não dei tchau para todo mundo, não? Dei sim. E agora, no final, mais pessoas participaram, mas estou gostando de ver. Nas primeiras aulas, só a Ludmilla que ela não participava, agora tem mais gente respondendo. Né? Estou gostando de ver. A cada dia que passa, a gente vai ter mais gente respondendo. Tchau, Sara. Que nada, falei várias. Fica assim não, Mariana. Deve ter... talvez você tenha pensado isso, porque ela respondeu várias vezes. Mas no finalzinho, você viu que mais pessoas responderam, né? Ok? Valeu. Falei do Kellan também várias vezes, Mariana. Tá sendo injusto, hein? Ó, aguardo vocês na semana que vem, hein? Não deixem de assistir a aula. Não deixem de vir. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui a gravação. Estou aí.